Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 72ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, envie aí para os seus amigos, parentes, para conhecerem mais da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 19, Aula passada, nós falamos da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele estava na cidade de Éfeso, estava ensinando na escola de Tirano. Temos ali a presença de Apolo, a presença de Ceva. Agora, nós vamos falar de Paulo enviando Timóteo e Erasto para a Macedônia. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21 e 22. E a palavra de Deus diz assim: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que se ministravam, Timóteo e Erasto, e permaneceu algum tempo na Ásia. Então, Paulo fala do que ocorreu em Tirano e queria ir para Jerusalém, passando também pela Macedônia e pela Acaia. Paulo, então, planejou o seu percurso. Agora, vamos ter aqui alguns problemas causados por Demétrio. Vamos ver isto aí, 23 e 24. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Então, a paz de Paulo ensinando em Tirano vai ser quebrada aqui, pela perseguição do caminho. Um dos nomes do cristianismo. Nicho de Diana era a imagem da deusa dos Efésios. Então, Diana era uma deusa romana que representava a lua, os campos e os bosques. Correspondia à deusa Ártemis dos gregos. Então, o centro principal da sua adoração estava ali em Éfeso. Então, Ártemis era igualmente a Diana, era a mesma deusa, grega e romana, Paulo ainda está em Éfeso e na escola de Tirano. Então, verso 25 e 26, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disseram-lhe: senhores, sabeis que este ofício vem à nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os quais são feitas por mãos humanas. Então Demétrio faz uma reunião para protestar contra os cristãos e foca em Paulo. Falam da questão dos outros deuses, pois o povo se convertia e deixavam os deuses que eles serviam, que eles fabricavam, perdendo seus lucros por conta de Paulo. Então, essa perseguição de Demétrio foi tão grande que lá em 2 Coríntios 1:8, Paulo relembra essa perseguição, que se desesperamos e temeram pela própria vida. Então, houve ali um grande bafafá, entre eles ali. Esse Demétrio deu uma agitada nos outros artífices ali, tudo por causa da idolatria. Eles serviam a Diana, a Ártemis, e as esculturas de prata que eles faziam não eram mais compradas, Porque aí eles serviam a Deus, compreenderam que a salvação era pela fé, não precisava da ajuda dessas deusas, então eles deixavam de comprar esses santos, fabricados ali por mãos humanas.
Verso 27 e 28. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a deusa Diana dos Efésios. Então, eles estavam muito bravos, né? Agora eles vão entrar na parte espiritual deles, porque até então a deusa deles estava caindo na desgraça, né? Já não servia mais. Então, Demétrio tenta convencê-los, apelando para a religiosidade, o orgulho dos Efésios, né? Que era aquele templo, era a deusa Diana. Ele tira o foco do lucro e coloca na religiosidade, mostrando que Paulo e o povo do caminho, como eram chamados cristãos que seguiam a Cristo, né? Estavam enfraquecendo a fama da deusa, mas se ela era tão boa, por que ela estava sendo ali enfraquecida? A cidade de Éfeso é turística e recebia muitas pessoas que iam adorar a deusa Diana. Então, tinham cultos, adorações, oferendas, um grande movimento financeiro na cidade. Então, eles perderiam este dinheiro e o enfraquecimento da deusa, né? Sem falar nessa parte. Demétrio consegue seu objetivo, o furor das pessoas e a resistência deles ao caminho, né? E colocam, então, Diana acima de tudo o que estava acontecendo. Diana era retratada como uma mulher cheia de seios, né, à mostra, adorada pelos gregos e romanos. A grega era a deusa da fertilidade. Verso 29 e 30, foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebentando os macedônios Gaio e Aristarco, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então virou uma baderna a cidade. O teatro era onde eles se apresentavam, shows, debates, né? Gaio e Aristarco deviam ser líderes da igreja plantada ali por Paulo em Éfeso, e começa uma confusão de forma ilegal. A justiça não agia dessa forma em cidades mais organizadas, tinham sistemas judiciais. Então eles buscam Paulo, não encontram, mas quer se apresentar os discípulos e não permitiram, né, que viram essa situação de risco para Paulo. Verso 31 e 32, também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse, indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. O povo vê uma bagunça e logo se entra ali, mas não sabe o que está acontecendo, motivo, não sabe de nada. Então, as asiarcas eram homens ricos, influentes, eram eleitos ou nomeados para promover o culto ao imperador. Então, a deusa de Roma. Então, os ariarcas financiavam festas religiosas, competições esportivas, obras públicas, e às vezes o asiarca recebia o título de sumo sacerdote da Ásia, o qual mantinha 1 ano ou mais, grupo de pessoas poderosas e amigos de Paulo. E Lucas mostra que o objetivo de Demétrio foi alcançado, trazendo pública a perseguição e a confusão aos servos de Deus, e trazer o assunto para que todos soubessem, mas se perde o controle e sem permissão por lei de agirem assim. Então eles resolviam as coisas democraticamente e não debaixo do tumulto que estava acontecendo ali.
verso 33 e 34. Então tiraram Alexandre dentre a confusão, impelindo-o os judeus para a frente, e este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a deusa Diana dos Efésios. Então, Alexandre era um judeu, representante dos judeus nessa assembleia, para tirar os judeus desta confusão, porque não queriam que os judeus fossem vistos misturados com esse povo, e esses judeus tinham se convertido nas sinagogas. Se os judeus queriam fazer uma defesa de que não tinham nada a ver com o pessoal do caminho, não deu certo. Nesse lugar, as pessoas tinham o direito de falar e de se defender. Então, levar a questão ao teatro indicam que queria levar a questão às autoridades. Verso 35 e 36, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Efésio é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Então, o escrivão era a função em Éfeso, e Ásia Menor, ele era um magistrado, tinha um certo poder de julgamento e de autoridade. Em outras cidades, era um assistente administrativo, ajudava os oficiais no julgamento das causas. Então, em Éfeso, era uma autoridade, tanto que interveio nessa situação e apazigua tudo ali. Os teólogos dizem que em Éfeso caiu um tipo de meteorito na cidade. E essa pedra, eles entendem que é a imagem que caiu de Júpiter, veio lá do céu, como algo divino que eles poderiam adorar. Então, ele apela pela ordem na cidade, dizendo que se do céu caiu essa imagem, como que homens poderiam desmerecê-las? Complicado, né? Verso 37 e 38, porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Então, o escrivão percebe que Paulo e os outros não estão desmerecendo a deusa deles, só pregando o Deus deles, né? Então, sacrilégio é quando uma pessoa desrespeita coisas sagradas. Então, que se faça de maneira legal a manifestação. O processo, então, estava equivocado. Então, ele consegue parar toda essa confusão. Verso 39 e 41, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Então, e havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Então, a assembleia oficial deveria ser feita. O escrivão relata sua preocupação com a sedição, com a revolta que estava acontecendo. Esse ajuntamento era ilegal e o escrivão destrói todo o plano de Demétrio. Então, ele dispersa a todos ali. Então, Paulo, enquanto isso, viajava, se comunicava com as igrejas de que ele havia passado. Então, ali em 1ª e 2ª Tessalonicenses, né, ali em Corinto, em Gálatas, na 1ª Corinto, Atos também, 19, a cronologia das cartas de Paulo, né? Então, Paulo agora volta à Macedônia e à Grécia. Capítulo 20, verso 1 e 2. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado,
despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Depois da grande dificuldade ali passado na parte ali da Macedônia, Paulo faz algumas orientações a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, né, ali o primeiro capítulo, versículo 3, e Lucas faz a narrativa resumida sobre a viagem de Paulo, e engloba uma região passando pelas igrejas e vindo para a Grécia, né, então ele engloba ali a Macedônia. Verso 3 e 4, onde demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pino, Aristarco, e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Cada nome, não? Então, Paulo ficou 3 meses na Grécia. Paulo está indo para a Síria, mas modifica seus planos indo pela Macedônia. Foram discípulos indicando que cada igreja colocou um representante para ir com Paulo, levando as ofertas levantadas para a igreja de Jerusalém. Então, a igreja da Macedônia ajudou acima de suas posses. Era a forma mais segura de viajar com grande soma de dinheiro. Então, Paulo ia para a Síria e seria por mar, mas não deu certo. E ele volta por terra. E Lucas não narra isso muito detalhadamente. Paulo ainda não esteve em Roma, mas tem uma igreja plantada em Roma, e alguém pediu para que Paulo os orientasse, principalmente sobre as leis do Antigo Testamento. Então, Paulo tinha muito cuidado com estas igrejas. Versos 5 e 6, estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Estes são os que o acompanhavam, né? Lucas também acompanhava Paulo nessa terceira viagem, aquele povo daquele nome esquisito. Era um de cada igreja, representando, né? Estando ali com Paulo. Agora Paulo em Troade, versos 7 e 8, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exorta-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então, partir o pão era uma santa ceia, que já existia como de costume, que eles se reuniam no primeiro dia da semana, e não aos sábados, como os judeus se reuniam, fazia como nós fazemos, nós nos reuníamos no primeiro dia do mês, né? No primeiro domingo do mês. Então, domingo, Paulo começou a pregar e foi até a meia-noite. Verso 9 e 10, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O jovem que dormiu, um rapaz em torno de 8 a 14 anos deveria ter, as pessoas questionaram do rapaz ter morrido, ser um relato errado de Lucas, mas ele era médico e não iria errar no relato dele. Realmente estava morto e o rapaz reviveu. Pessoas verificavam que ele estava sem vida. Ressuscitou o Eutico, dormiu no culto, caiu da janela. Olha só você, né? Dê importância aos cultos, né? Esteja lá.
Verso 11, 12, e subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Partir o pão seria jantar, né? E talvez jantaram Paulo e faz o discurso, faz a Santa Ceia, e não sabemos porque Paulo fala até o amanhecer da segunda-feira. Agora Paulo vai embarcar em Assos e chega a Mileto. Verso 13 e 14, nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Paulo embarca, né? Lucas e os outros, né, que estavam com ele, e porque Paulo vinha por terra, como nós falamos ali, né? Então ele passa por algumas cidades ali de passagem. Verso 15, e dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Anios no dia imediato. Trocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Se encontraram no porto de Assos e foram para Ourios e para Samos e para Mileto. Não passaram em Éfeso, né? Pelos problemas que já tinham passado. Então, Éfeso e Mileto dá uma diferença de uma distância de 48 quilômetros, mais ou menos. Verso 16 e 17, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Lucas narra o motivo de Paulo não querer passar por Éfeso, porque queria ir para Jerusalém. Então Paulo pede para os presbíteros irem de Éfeso, irem a Mileto, talvez por não conseguir ir direto a Jerusalém e ter que ali ficar por alguns dias e vir a oportunidade de conversar com a liderança da igreja. Agora, a despedida em Mileto, né, dos presbíteros de Éfeso. Verso 18 a 19, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que como me conduzi entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo coloca aqui que mesmo com toda a autoridade que ele tem se colocado com humildade entre eles. Sendo servo, explica como foi difícil o seu trabalho. Ele relembra os momentos difíceis que passou na Ásia. Não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil você dirigir uma igreja, principalmente Paulo naquela época. Conosco aqui não é diferente. Passamos por muita provação, passamos por muita humilhação, né? Mas passamos, né? Porque o Senhor é conosco. Verso 20 e 21, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tinha a intenção de mostrar a esses presbíteros, pastores, líderes, né, das igrejas ali de Éfeso, um modelo de ação e diz que sede meus imitadores com plano para a obra do Senhor. Verso 22, 23, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações.
constrangido, guiado o seu objetivo na certeza de que precisava ir para Jerusalém. Uma pressão positiva para fazer a vontade de Deus. Ele sentia que era de Deus para ele ir para lá. Então não sabia se sairia com vida de Jerusalém. A palavra de Deus em Romanos 15, 30 a 32 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações, a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Então, Paulo descreve aqui os seus sentimentos a respeito dessa viagem. Ele escreve aos romanos, né? O que quer que eles façam, que orem por ele, né? A Judéia é onde fica Jerusalém. Então, Paulo pede oração. A carta aos romanos foi escrita em Corinto, né? Dizendo que ele tem receio de ir porque não sabe se vai voltar com vida daquele lugar. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós estaremos falando, né, desta ida de Paulo para Jerusalém, saindo ali de Éfeso e indo para Jerusalém. Amém? Então, que você tenha gostado da aula, aproveite bastante, aprenda, releia, tenha um caderninho, como eu sempre falo, vá anotando, né? Eu tenho aqui todas as anotações, eu tenho 7 cadernos, gente, eu tenho mais de 1.600 páginas escritas a cada 2 versículos, 2, 3 versículos, né, da Bíblia toda. Então, que você possa estar gostando, aprendendo, né, usufruindo para o seu espírito, edificando a sua vida, todo esse estudo. Então, que você tenha um excelente domingo aí na presença do Senhor Jesus, juntamente com a sua família, e um beijo grande no seu coração.